Pode falar no microfone agora. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Sim. Tá joia. Eu vou passar a tela. Danilo, joia. Danilo, fica comigo só para ver se o pessoal tá acompanhando a tela. Estamos tá ouvindo, dando tá? certinho. Tô sim, Kátia. Tá tudo Tá certo. bom? Tá rolando. Joia. Estão vendo a tela? Sim. Estão conseguindo ver a Sim. tela? Sim. Tá joia. Tá joia. Então, porque agora eu só tenho acesso visual à tela, tá bom? Então, nós vamos orar para a gente já começar, não ficar muito tarde. Então, eu só tenho acesso a essa tela. Então, quando eu perguntar, alguém, por favor, me responde, para eu saber que está indo tudo ok. Amém? Vamos orar, então. Senhor Jesus, nós queremos te louvar por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque em meio a tantas coisas novas, Senhor, que nós temos vivido, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado direção. Obrigada, Senhor, porque mesmo distante na presença, mas no Espírito, o Senhor nos aproxima. Obrigada porque o Teu Espírito Santo está aqui conosco nesta manhã, nós cremos. Senhor, essa palavra, essa direção é tão importante. Fala conosco, Senhor, no íntimo do nosso coração. Que cada família, Senhor, que está aqui seja abençoada com a Tua presença, seja visitada com o Teu Espírito Santo. Senhor, que a Tua palavra e a Tua vontade e aquilo que o Senhor projetou desde antes da fundação do mundo para que nós vivêssemos, que isso seja feito nas nossas vidas em nome de Jesus. Nós queremos viver, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para nós enquanto igreja. Então faz em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Amém. Amém. Vou mutar muta então o microfone, então vamos lá, tá bom? Nós vamos começar introduzindo então o livro A Treliça e a Videira. Nós estamos aqui num curso, o Evangelho e o Discípulo, né? Nós demos esse nome, porque é exatamente isso que nós vamos fazer, e é exatamente isso que nós somos discípulos do Senhor. E o Senhor nos fez para ser discípulos uns dos outros também, para discipularmos as pessoas, para andarmos juntos, para caminharmos juntos. Esse livro, os autores são Colin Marshall e Tony Payne. Uma curiosidade, uma informação muito importante a respeito da treliça e da videira, né, esse livro que nós estamos baseando esse estudo, é que os autores precisaram de 25 anos para concluir o livro. Então, veja, não é um assunto, é um assunto simples, mas, por outro lado, precisou aí de muitos anos de dedicação para ter esse compilado de todas essas informações. Então, nós vamos tentar passar da melhor forma. Eu creio que o Senhor vai falar com você, é Ele quem vai traduzir a vontade dEle, né, através dessa aula, em nome de Jesus. Então, para começar, eu coloquei aí uma imagem, e eu queria que vocês, e nesse momento, um de cada vez, né, ou quem quiser me responder, que é importante que vocês me respondam nesse primeiro momento. O que você vê primeiro nessa imagem? Alguém pode me responder, por favor? O que você vê primeiro nessa imagem? O que te chama a atenção? Né? O que te chama a atenção nesse primeiro momento, nessa imagem? Alguém pode me responder? A videira, né? A videira. Sim. Olha, a videira. Exatamente. Então, ótimo. Agora pode botar o microfone. O que nós vemos primeiro, como vários aí falaram? Nós vemos a videira, nós vemos a planta, né? Pode ver, nós temos aí uma planta frondosa, com muitas folhas verdes, com o fruto, né? Que é a uva. Então, a primeira coisa que nós vemos é a videira. E se vocês repararem, tem aí aqui assim, olha, nós vemos aqui o que? Esse tronco é a estrutura. Aqui também, olha. Por baixo da planta, tá vendo? Essa é a treliça, né? Nós chamamos de treliça. Hoje em dia nós vemos, né, quando você quer fazer um jardim vertical, então você coloca ali uma treliça, uma estrutura para segurar as plantas, e aí as plantas se desenvolvem e fica lindo. Então aqui nós vemos primeiro a videira, né, a planta, né, a árvore da uva, vamos dizer assim, e depois nós vemos a treliça, né?
E aí, falando em videira, né, a gente pode perguntar assim, qual é a função da videira? Né? Por que se plantou ali uma videira? A função da videira é produzir, a função da videira é alimentar, né? Então, essa videira vai produzir a uva é um alimento, né, com antioxidantes maravilhosos, aí nós temos as farmacêuticas que não me deixam mentir, e a função da videira também nós podemos dizer que é alegrar. Por quê? Porque a uva, com a uva nós fazemos vinho, e o vinho é um símbolo de alegria, né? Então, essa é a função da videira. E qual a função da treliça, que nós vimos lá naquela imagem? A função da treliça é estruturar e ajudar no desenvolvimento da videira. Veja, a função da treliça ali é ajudar no desenvolvimento da videira, estruturar a videira, né? Então, há uma função importante para a treliça, porque talvez aquela planta não tivesse como que eu posso dizer, se desenvolvido de uma forma tão perfeita, né, tão frondosa, se não tivesse a estrutura, né? Então, a função da treliça é estruturar e ajudar no desenvolvimento da videira, mas a função da videira é produzir e alimentar e alegrar. E aí eu queria começar com vocês lá em João 15, no versículo 1, né? Ali nós vemos o Senhor falando sobre videira, né? Jesus, ele usa essa expressão por várias vezes, né? E aí em João 15:1 diz, eu sou a videira verdadeira, Jesus está falando, e o meu pai é o agricultor. Então a videira é Cristo, né? A videira é Jesus. Porém, lá em João 15, no versículo 5, diz assim, no 1 ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e no versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. E ele diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Então, a partir do momento que o Senhor Jesus nos resgatou, ele nos torna ramos. E se nós somos ramos, nós fazemos parte da videira. Então, nós também somos videira. Amém? Então, eu creio que é muito importante, eu quis trazer esse texto, que ele fundamenta o tema do nosso estudo. Vamos prosseguir, né? E aí, então, a gente pergunta assim, veja, se Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós somos videira também. Né? Nós somos os ramos dessa videira, nós somos, e a igreja, né? Eu e você somos igreja. E aí eu pergunto, né? Saímos lá do literal, da videira, da explicação literal e da treliça na explicação literal, e nós vamos trazer essa figura para nós enquanto igreja. E aí a pergunta é, qual é a obra fundamental da igreja? Né? Qual a função da igreja? Por que a igreja está nessa terra? Por que você foi salvo e não foi direto para o céu morar com o Senhor? Nós somos salvos por causa do Senhor Jesus, mas nós estamos aqui, então há uma função, há uma obra a ser realizada. E o Senhor conta conosco. Né? Então, qual é essa obra? Primeiro, pregar o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Né? Nós estamos aqui, nós somos salvos para glorificarmos o Senhor e para pregar esse evangelho. E depois, né, outra obra, outra função, ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade neste evangelho. Né? Esse é uma outra função, né, da igreja. Essa é a obra de plantar, de regar, de fertilizar e cuidar da videira. Então, os autores aqui, eles falam exatamente isso, que a função da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo e assim manifestar a sua glória, né, a glória de Deus, ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse evangelho, né? Então não para na conversão, não para no aceitar a Jesus, né? Ela vai sendo mudada pelo evangelho, ela vai crescendo, ela vai ganhando maturidade, né? Então, qual é a obra da igreja? Qual é a obra fundamental? Plantar, né, pregar o evangelho, regar, né, então cuidar, fertilizar, né, e cuidar, por fim, da videira. Vou continuar, tá bom? Então, o primeiro ponto, logo no primeiro capítulo, nessa introdução do livro, né, nós vemos que o fundamental é a videira. Ninguém planta uma videira para a treliça aparecer. Né? Ninguém planta uma árvore, uma trepadeira. Aqui a gente usou videira, né? Mas a gente pode falar de chuchu, a gente pode falar de maracujá, tem tantas outras plantas que precisam de uma estrutura, né? Mas o fundamental é a videira. O
fundamental são as pessoas, o fundamental é a vida de Cristo sendo passada de um para o outro. Mas a treliça, ela não é fundamental, porém ela é necessária, porque sem treliça, nós também não vamos ter uma videira saudável. Então, é importante a treliça, né? E o que é treliça, então? Nós vimos lá de forma literal e agora nós vemos aqui enquanto igreja. Treliça é estrutura e infraestrutura, né? Então, vamos pensar que a igreja começou na casa do pastor Jorge, né? Pastor Jorge, a pastora Margot. Mas para que ali a igreja, com ainda poucas pessoas, pudesse funcionar, né? A videira pudesse funcionar, precisou haver uma estrutura, né? Então, ela precisou preparar a casa, né? Vamos pensar aqui no trabalho enquanto célula, porque a nossa igreja começou em célula. Precisou ser preparado a casa, precisou de uma infraestrutura, precisou de um lugar para que as crianças ficassem, de uma sala, né? Precisou do preparo de um café, precisou de estrutura e infraestrutura. O banheiro da casa precisava estar funcionando. Então, isso é treliça. Hoje, olhando no âmbito de igreja, enquanto instituição, enquanto templo, né, nós temos uma estrutura, nós precisamos de uma estrutura. Então, ela é necessária, né, ela não é dispensável, ela é muito importante. E o que é videira, por fim? São as pessoas ganhas, capacitadas e nutridas em Cristo. Né? Então, é muito importante que você perceba essa diferença, perceba a importância das duas coisas, né? Veja, a videira não foi feita para a treliça. A treliça foi feita para a videira. Né? Então, é tão importante nós vermos isso, daí no decorrer desse estudo, e depois nos outros capítulos, isso vai ficando mais claro, isso vai ficando mais fundamentado, e nós vamos entrar no que nós precisamos, então, no que nós temos em mente, e o que muitas vezes o Senhor está querendo mudar na nossa mente. Mas esse fundamento é importante. Treliça e estrutura, videira são pessoas ganhas, capacitadas e nutridas em Cristo. A treliça foi feita para a videira, né? E aí nós vemos ainda no capítulo 1 que a obra de videira, ela está resumida em Mateus 28, de 18 a 20. Eu vou colocar aqui. No 18, o Senhor a palavra fala assim, olha, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, veja, toda a autoridade foi dada ao Senhor, né? E ele fala isso. E aí, no 19, ele faz o comissionamento. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, veja que o Senhor aqui, primeiro ele diz, Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele fundamenta que a autoridade dele, que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E depois ele nos diz, enquanto igreja, ide, portanto, e fazei discípulos. Então, você vê aqui que no 19, muitas vezes nós temos a visão do ide apenas, né? Ide. Aí a gente pensa em missões, ide lá para o Nordeste, ide para a África, ide, né, para as favelas, ide para, né, para algum lugar. Mas quando nós paramos para pensar aqui nessa palavra, nós vemos, ide, portanto, fazei discípulos. Então, qual é a visão? Enquanto você vai, você faz discípulos de todas as nações. E você os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batizando, nós cremos que é o batizando naquele momento de batismo nas águas, de conversão, mas também é incluindo as pessoas, né? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, incluindo-os, né? Mergulhando-os no Evangelho, mergulhando-os no poder de Deus, mergulhando no reino de Deus, né? Então, enquanto nós vamos fazendo discípulo, e nós vemos que essa visão, essa mentalidade desse livro, dessa palavra, ela nos impulsiona para isso. O ID é tão importante, mas enquanto nós vamos, e aí então eu posso pensar que eu sou missionária e que eu posso fazer discípulo com os meus vizinhos, com os meus amigos do trabalho, né, com aqueles que eu convivo na escola, você aí no seu trabalho, na sua casa, os seus filhos, né, o seu marido, a sua esposa, os seus pais, né, os seus irmãos. Então, ide, portanto, enquanto você vai, faça discípulos e
mergulhe-os, introduza-os, inclua-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E como que, então, é exatamente isso que nós vemos que é a videira, né? Por isso que eu falei, ela se resume nessa palavra. Porque o que a videira vai fazer? Né? O que você, enquanto ramo, vai fazer? Você vai fazer discípulos e você vai batizá-los e você vai ensiná-los a guardar todas as coisas. E nós não ensinamos ou aprendemos só no começo da nossa vida cristã. Nós fazemos isso em todo tempo. Quando eu sento para tomar um café com o irmão, ali esse irmão está me ensinando na palavra de Deus, ou eu estou ensinando, através de uma experiência que ele viveu com o Senhor, através de uma experiência que ele viveu num outro discipulado, né? Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que é a palavra de Deus, que é aquilo que está que são os evangelhos, que é aquilo que nós temos como base de fé e prática. Amém, irmãos? Tá dando para entender até aí? Estão acompanhando comigo? Pode falar agora. Ok, Kátia, sem problemas. Amém, Kátia. Certinho, tudo bem aqui. Entendendo tudo. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar. E aí, então, nós vamos entrar aonde? No capítulo 2, né? Vamos entrar no capítulo 2. Mas antes de entrar no capítulo 2, eu quero dar alguns exemplos rapidinho sobre treliça e sobre videira. Falamos de infraestrutura. Então, vamos pensar que a treliça são os ministérios propriamente ditos, né? Então, nós temos lá o ministério do expedito, né? Que é o do patrimônio, né? Do cuidado ali do cuidado com o templo, com a manutenção, né? Nós temos aí o ministério, vamos pensar, o ministério com casais, nós temos os líderes de célula, o ministério infantil, né? Vamos usar aqui o ministério infantil de exemplo, tem toda uma estrutura por trás, né? As salas, os professores, o material didático. E aí você fala assim, mas espera, eu estou no ministério, então eu sou treliça? Tá bom, eu sou necessário, mas será que eu não sou fundamental? Quando eu estou lá limpando as cadeiras da igreja, por exemplo, alinhando. Então, nós vamos ver no decorrer do livro, mas eu quero deixar aqui para vocês, né, algo muito importante, que nós podemos fazer a obra de treliça e ser videira, e fazer a obra de videira, né? O que nós precisamos mudar enquanto, né, na nossa mentalidade? Que o serviço que nós realizamos, ele não pode ter o fim em si mesmo, né? Então, eu estou lá limpando as cadeiras na igreja, ou, né, vamos pensar nesse exemplo, eu estou lá limpando as cadeiras da igreja, ou participando do Ministério de Finanças, vou falar do Ministério também que a gente vê de perto, que o Nil faz parte, está lá o Fábio, né, com o pessoal do Ministério de Finanças, falando a respeito das finanças da igreja, colocando em ordem. Isso é treliça. Mas naquele momento, o Fábio pode estar compartilhando uma experiência que ele viveu com o Senhor naquela semana. Isso é videira. Né? Naquele momento, o Nil pode chegar com uma necessidade, colocar sua necessidade ali diante dos irmãos, numa reunião que seria de treliça, e ali os irmãos vão orar por ele, e ali os irmãos vão ligar durante a semana. Isso é videira. Consegue perceber que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente que, seja o que for que nós façamos, nós somos videira, nós precisamos lembrar disso e não nos esquecemos, né? Então, como que isso acontece? Como que eu posso viver isso? Eu preciso saber que eu preciso estar ligado ao Senhor Jesus em todo o tempo. Então, primeiro eu preciso ter o meu tempo com Deus em ordem, eu preciso ter a minha vida com o Senhor em ordem, eu preciso buscar dele para que então eu possa dar, né? Enquanto eu caminho com o meu irmão, eu consigo dar, né? Porque eu não tenho essa vida em mim mesma, eu tenho no Senhor. Né? Então, eu preciso ter no meu coração que todo momento que eu estou com alguém é uma oportunidade de pregar o evangelho, é uma oportunidade de ouvir e orar por aquela pessoa. Enquanto eu estou orando por alguém, eu estou fazendo uma obra de videira. Enquanto eu estou intercedendo, enquanto eu estou ouvindo alguém. Essa semana eu estava na escola, nós estamos indo uma vez por semana, alguns professores só. Um exemplo, né, aqui. E eu estava com 2 professores e eles têm uma vida e uma prática de fé muito diferente da minha. Eles são muito diferentes de mim. Né? Inclusive, um deles, eles trabalham com um trabalho de terapia, de regressão, coisas que
está muito em alta hoje, né? As pessoas estão buscando paz de qualquer forma, né? As pessoas querem paz, principalmente nesse momento de quarentena. Nós vemos tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas temerosas, né? E elas buscam, né? As pessoas estão buscando, e nem sempre buscando no Senhor, mas as pessoas, a gente precisa entender que nós vivemos um tempo onde as pessoas têm sede, né? E elas têm sede de Deus, mas muitas vezes elas não sabem aonde está a fonte. E aí entra você e eu, meu irmão. Nós sabemos da fonte, nós bebemos da fonte, que é Cristo. E ali foi um tempo que a impressora da escola quebrou e a gente acabou que ficou ali conversando, porque o trabalho não deu para ser feito. E eu vi ali o Senhor falando no meu coração, é tempo de você ouvir essas pessoas. E ali eu ouvi as experiências delas, o que elas creem, eu falei um pouquinho também, mas eu mais ouvi, porque ali o Senhor estava falando, é tempo de ouvir e é tempo de orar por elas, interceder por elas, porque o Senhor vai me dar a oportunidade de falar com ênfase, né, a respeito da palavra dele. Então isso é obra de videira, quando você ouve o seu vizinho ou o seu colega de trabalho, e ali você acaba conhecendo as necessidades dele, você está fazendo uma obra de videira, e aí você leva aquilo para o Senhor, isso é obra de videira, né? Então vamos continuar. Vamos lá, vamos entrar no capítulo 2. Até aqui o capítulo 1, ok, amém? E aí, antes de entrar, eu vou achando aqui algumas coisas importantes, irmãos, no livro, então por isso que eu estou voltando um pouquinho, né? Qual é o nosso objetivo com esse estudo e com a igreja? Nosso alvo é dar crescimento à videira e não à treliça, né? E aí nós vamos ver com mais ênfase agora no capítulo 2 isso. Então, qual é o alvo? Por que nós estamos fazendo esse estudo? Porque nós precisamos rever alguns conceitos da palavra, buscar juntos, com o direcionamento do Senhor, voltar àquilo que é importante que a igreja faça, que é fundamental. Amém? Então, capítulo 2, mudanças de mentalidade de ministério. Vamos lá. Nós precisamos realizar uma mudança, começando na nossa mente, né? E quando o Senhor vai mudando a nossa mente, Ele vai mudando a nossa oração e Ele vai mudando as nossas ações, né? Então, precisamos realizar uma mudança consciente da manutenção de estruturas, né? Muitas vezes nós vivemos muito tempo na manutenção da estrutura. Eu me lembro que nós tivemos reunião de liderança, por muitas vezes nós estávamos muito preocupados com a agenda. O que nós vamos fazer esse ano? Como que vai ser tal evento? E esse evento? Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar daquilo? Né, os irmãos aí líderes lembram bem, sabem bem. Isso deixou de acontecer? Deixou de ser importante? Não. Porém, esse não é o foco. Puxa, nós não vamos fazer um café da manhã das mães esse ano, do Dia das Mães? Vamos pensar que nós não estamos em 2020, tá bom, irmãos? Vamos pensar que nós estamos em anos normais. Nós não vamos fazer café da manhã do Dia das Mães, mas é tão importante, né? Nós podemos evangelizar, mas aí nós nos damos conta do quê? Que será que as pessoas da igreja, será que o tempo que nós estamos vivendo, o café da manhã para as mães continua sendo importante, continua dando fruto, continua trazendo os resultados que nós esperamos? Qual é o resultado que nós esperamos? Né? E o resultado que nós esperamos é da manutenção de estruturas, de eventos, de manter uma data e uma agenda, ou o objetivo da igreja é o crescimento de pessoas que são discípulos de Cristo e que fazem discípulos de Cristo, né? E aí, quando nós mudamos a nossa mente de que o importante, o fundamental, não é cumprir um evento ou uma agenda, mas trazer crescimento para as pessoas, nós começamos a observar que talvez não seja mais tempo de fazer um evento como esse. Talvez seja tempo de dar para as pessoas um crescimento e um treinamento e um tempo com as pessoas de forma que elas vão ser muito mais atingidas pelo Senhor e pela palavra de Deus, feliz, né? Estou contando assim exemplos que nós vivemos, porque está mudando a nossa mente aqui na igreja. Né? Então, quando a gente trabalha com um dia feliz, o que nós fazemos ali? Percebemos que as pessoas precisam estar juntas, precisam ter certeza para conversar, para orar, para falar umas com as outras,
né? Elas precisam de eventos onde a família toda esteja reunida, e aquela mãe, por exemplo, que muitas vezes não participava de um café do Dia das Mães, porque ela estava ali fazendo o almoço do Dia das Mães, ela precisava estar com as crianças, ela precisava estar com o marido, então ela não poderia estar naquele evento. Nesse dia feliz, ela está ali com toda a sua família. Ela levou um prato de casa, então ela não precisa parar para cozinhar. Ela está ali com o seu marido e com os seus filhos, sabendo que há um ministério que está ali direcionando uma palavra para suas crianças, então ela pode participar de uma palestra ou de um momento de oração junto com as outras irmãs, com os outros irmãos, sem se preocupar. E aí nós vemos que nós temos um evento, continuamos com uma estrutura, mas essa estrutura tem uma função de trazer crescimento para as pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai mudando a nossa mente, nós vamos mudando os nossos eventos, nós não ficamos mais presos nos eventos em si, mas no fundamental, que é trazer crescimento e troca da vida de Cristo com os nossos irmãos. Porque a Bíblia diz que eu sou um recipiente, eu sou um templo, né, do Espírito Santo. Né? A fonte de águas que jorra de mim é Jesus, e a fonte de águas que jorra de você, meu irmão, é Jesus. E nós precisamos trocar isso, nós precisamos ter esse tempo. Né? Então vamos ali, continuar. Primeiro, né, o que precisa mudar na nossa mente? Do realizar programas para edificar pessoas. Né? Que nós acabamos de falar aqui, demos até exemplo. A minha mente precisa mudar, que mais importante do que realizar programas é edificar pessoas. Então, quando fazemos o planejamento anual, Kátia, vocês não fazem mais agenda? As agendas continuam sendo feitas, mas ela não nos controla. Se no meio do caminho algo que foi planejado não vai edificar as pessoas, Deus der uma outra estratégia para edificar pessoas, nós vamos mudar. Porque o importante são pessoas, né? Quando fazemos o planejamento anual para a nossa igreja, devemos ter em mente, primeiramente, que são essas pessoas que Deus nos confiou. E como podemos ajudá-los a crescer na maturidade cristã, e como seus dons e oportunidades podem contribuir com o crescimento do reino de Deus. Então, aqui nós temos duas coisas diferentes. Nós estamos falando de planejamento anual, né? E devemos ter em mente que são essas pessoas que Deus nos confiou, né, e como podemos ajudá-los a crescer na maturidade cristã. Então, além de você, líder de célula, como você pode ajudar aqueles que você lidera a crescer na maturidade cristã, você ainda vai começar a olhar para as pessoas de forma que você possa, né, nós atentos, né, a quais são os dons que eles têm, né? E quais as oportunidades que pode existir para que contribua para o crescimento dele e ele também contribua para o crescimento do reino de Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, irmão, até aqui? Pastor Jorge quer falar alguma coisa? Pastora Margot? Roberta, né? Pastora Roberta, Fábio? Alguém? Pode ligar o microfone e falar, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. Não tem nada para falar, não. Amém. Tudo certinho? Vamos prosseguir? No 2, do realizar eventos para treinar pessoas, né? O que notamos ao realizar eventos é que a maioria dos incrédulos nunca virá aos nossos eventos. Olha isso, irmão. Nunca virá aos nossos eventos. Até os membros das nossas igrejas são irregulares em sua frequência a esses eventos. Nós tentamos trazer os incrédulos até nós de acordo com os nossos termos. Em última análise, a abordagem de eventos nos afasta tanto do treinamento quanto da evangelização. Podemos usar eventos para treinar nossos obreiros. Então, aqui, a gente percebe o quê? Que a nossa mente precisa mudar, a gente já vem falando, então eu vou ser repetitiva, mas muitas vezes é bom ser repetitivo, né? Do realizar eventos para treinar pessoas. O que está falando aqui? Muitas vezes nós vamos fazer eventos do nosso jeito, aos nossos moldes, que aquele que não conhece a igreja, que não conhece as nossas estruturas, elas não vão vir. Né? Elas não vão vir. Então, e aí ele coloca algo muito importante, até os membros da nossa igreja são irregulares ao frequentar esses eventos.
Então, talvez seja isso mesmo que o Senhor tem nos direcionado. Primeiro, diminuir o número de eventos. Né? Não adianta nós fazermos muitas coisas, as pessoas trabalharem de forma cansativa e o nosso alvo, que é ganhar o perdido, não vai vir. Né? Então, nós precisamos mudar a nossa mente. Né? É importante que a gente tenha essa mente de que você, irmão, né, no meio em que você vive, você precisa querer e orar e ganhar outras pessoas. E então você vai, por exemplo, você, ao invés de trazer, continuar usando o exemplo do café da manhã das mães, tá bom? Ao invés de você querer trazer a sua vizinha para esse café da manhã das mães, né, vamos pensar, você nem teve muito tempo com ela, né, você conhece ela, mas você não investiu tanto tempo nela. Talvez você não tenha tido essa visão. É um exemplo, tá bom, irmãos? E aí você quer que ela vá para a igreja, num evento que nós criamos para nós, né? Do jeito que muitas vezes nós gostamos de fazer. E olha a mudança de mente, né? Quando de repente você está lá com a sua vizinha, então você começa cumprimentando, depois você começa buscando do Senhor e observando qual é o assunto que você tem em comum com ela. Muitas vezes é a planta do jardim, né? Que você acha linda e você quer uma muda, então você já achou uma ponte para conversar. Daqui a pouco você já leva um bolo para sua vizinha, e ali você já começa a conversar com um pouco mais de profundidade. Daqui a pouco você convida para um café na sua casa, chama uma amiga da igreja junto, e aí você tem um café com uma amiga e mais a sua vizinha, e ali você vai falando do Senhor, e aí daqui a pouco ela se sente à vontade para abrir o coração dela com você, e nessa caminhada você vai orando e o Espírito Santo vai trabalhando. Daqui a pouco você ganhou a sua vizinha e nem levou para a igreja ainda. Então, quando ela já estiver ali, a sua vizinha já estiver ali entregue ao Senhor e tiver um dia feliz, por exemplo, né, um evento para toda a igreja, num momento do ano, você consiga levá-la, porque você já levou, você já trouxe ela para perto de você, depois você levou ela para perto do Senhor, e então você vai levá-la para a igreja. E aí, contudo, nós podemos dizer que talvez a maioria dos eventos que a gente faça na igreja, como esse que nós estamos vivendo agora, seja para treinar, para compartilhar, para ensinar sobre aquilo que a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor quer fazer através de nós com a palavra de Deus. Então, em última análise, a abordagem de eventos nos afasta do treinamento. Então, nós podemos usar eventos para treinar os nossos obreiros. Então, hoje, eu creio que é um momento que tem muito mais significado, porque você vai levar tudo isso e vai buscar o Senhor e eu creio que vai ter um olhar de eu preciso ganhar almas, eu preciso tocar os meus vizinhos, tocar os meus pais, tocar os meus primos, tocar os meus amigos, né? Eu preciso que, assim como eu conheço o Senhor e o amo, eu preciso que o outro também conheça. E aí, então, fazemos eventos para treinamento, que é o que nós estamos fazendo agora, é um exemplo. E quando nós fizermos um evento, né, de ajuntamento, você tem aí pessoas para levar que você já alcançou, que você já tocou. O terceiro ponto que nós precisamos mudar a nossa mente. Usar pessoas para promover o crescimento de pessoas, né? Então, aqui, o trabalho da igreja é feito com voluntários que são a força vital da nossa igreja. O autor do livro, ele usa essa palavra voluntário, mas eu quero que também, por um momento, a gente troque essa palavra por servos, porque nós não somos voluntários do Senhor, nós somos servos de Cristo, né? O voluntário, ele dá a impressão de que, uma vez o pastor Felipe pregou isso, né? O voluntário, ele nos dá a impressão de que você pode fazer quando você quer, e quando você não quer, você não faz mais. Perdão. E o servo não. Servo é servo. Então, ele faz conforme o seu Senhor direcione, conforme o seu Senhor mande, que o nosso Senhor é Cristo. Então, nós somos servos do Senhor, né? Então, vamos pensar em voluntários agora como servos, mas voluntários porque você não é pago, você não é obrigado, né? O trabalho da igreja é feito com voluntários que são a força vital da nossa igreja, de nossas igrejas. O perigo de ter esses voluntários dispostos, esses servos dispostos, é que os usamos, os exploramos e esquecemos de treiná-los. Então, eles se esgotam e o seu ministério é encurtado, né? Aqui, muitas vezes, nós podemos dar o exemplo do ministério infantil, então as professoras estão lá. Muitas vezes, nós temos muitos professores
vinculados, mas poucos de fato trabalhando. Isso acontece muito, não só nesse ministério, mas eu estou usando esse exemplo. E aí a gente vê, então, as irmãs que acabam por ficar na liderança trabalhando muito, né? E elas fazem ali com o coração, porque elas fazem para o Senhor, mas muitas vezes elas estão fazendo, estão lá todo domingo, não param para ouvir a palavra, porque não tem quem cubra as salas, né? Estou usando isso como exemplo. E aí elas são muitas vezes exploradas e não são treinadas no sentido assim, quando elas vão ser cuidadas, quando elas vão ser ministradas, né? Falando, por exemplo, vamos colocar o exemplo hoje das líderes do Ministério Infantil, então a Dai, a Márcia, a Marcilene, que estão ali à frente, né? Esse é um exemplo, e é isso que esse tópico está falando, né? Essas mulheres que estão ali à frente, elas também precisam parar, elas também precisam ouvir da palavra, elas também precisam ser ministradas, ainda que, né? E esse ponto é muito importante. Mas quem vai ficar com as crianças? Vamos pensar que não tem mais pessoas, só as 3. Exemplo. Quem vai ficar com as crianças? Isso não é relevante nesse momento em que essas pessoas precisam ser treinadas e cuidadas. Se não tiver quem fique com as crianças naquele domingo X em que elas estão precisando parar para ouvir a palavra, precisando parar para ser cuidada, para que orem por elas, vamos colocar assim, chegar num extremo como esse, não é o nosso caso, mas chegar num extremo como esse, o que é importante? Que elas continuem ficando bem para que elas possam ser ministradas. É essa mudança de mente que nós precisamos ter. Mais importante do que cumprir a regra da agenda é que as pessoas sejam nutridas, treinadas, encorajadas, né? Porque senão elas se esgotam e o seu ministério é encurtado. Vamos prosseguir. Do preencher espaços para treinar novos obreiros. Uma das pressões imediatas sobre os pastores é preencher espaços, lacunas deixadas por líderes que renunciam aos nossos programas. Nós deveríamos começar com as pessoas que Deus nos deu, não com os nossos programas, né? Então, um exemplo que eu lembro que eu dei na primeira vez que nós demos essa aula no presencial. Não tem, os líderes do Ministério de Casal, do Ministério de Casais, foi embora da cidade e nós não temos líderes. O que nós fazemos? Então, a nossa mente antiga faria o quê? Vamos correr atrás de um casal, porque o Ministério de Casais precisa ter líderes, né? Precisa ter líderes. Então, não importa se a pessoa foi chamada para aquilo, se ela não foi, nós precisamos preencher esse espaço, né? Quando a mente muda para primeiro buscar ao Senhor, para que o Senhor levante essas pessoas. E enquanto ela não levanta, não vamos ter líderes de casais. E nem tampouco vamos fazer eventos de casais. E os casais vão se perder nesse caminho? Não. Porque nós cremos que o Senhor tem vários outros irmãos que estão fazendo o trabalho de vida, eles estão cuidando dos casais, sem ter o nome de ministério de casal. Entende? Qual é a diferença? E aonde eu creio que o Senhor está querendo nos transformar e mudar a nossa mente, isso já vem acontecendo, irmãos. Então, são exemplos que eu estou dando de que já vem acontecendo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Se sim, me digam. Se não, me digam também, para eu continuar. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Cadê o pastor Jorge, que eu não estou ouvindo a voz? Pastor Jorge, fala comigo. Cri. O pastor Jorge está tentando falar, mas não está conseguindo. Tá certinho. Tá certinho, né? É o Juan que está falando comigo agora, né, Juan? Isso, eu estou ouvindo ele falar aqui, mas eu acho que ele não conseguiu desmutar. Mas tá certinho, Kátia, então. Oi. Tá benção. Manda bala, tá ótimo. Bora lá, então vamos. No 5, do resolver problemas para ajudar pessoas a progredirem. Que o nosso alvo seja levar as pessoas em direção a um viver santo e ao conhecimento de Deus. Quer estejam enfrentando problemas, quer não. Isso aqui é muito legal e muito importante. E como nós, enquanto igreja, precisamos mudar o nosso foco e a nossa mente. Por quê? Porque é certo que a igreja é hospital. A igreja é para pessoas que estão doentes também, né? Uma das funções da igreja é cuidar do ferido.
Mas não é somente cuidar dos feridos que nós, não é somente cuidando dos feridos ou resolvendo problemas que nós vamos ajudar as pessoas a progredirem. Muitas vezes tem aquele irmão que não tem um problema, né, não perdeu um emprego, não está com uma doença séria, né, são pessoas que estão vivendo dias normais, vamos dizer assim. Mas elas também precisam ser ajudadas a progredir. Que o nosso alvo não seja levar as pessoas em direção a um viver santo e a um conhecimento de Deus, ainda que elas não estejam enfrentando problemas, eu vou dizer aqui, problemas significativos, né? Porque problemas todos nós, todos os dias enfrentamos. Mas você não vai só visitar o irmão quando ele está à beira da morte, né? Ou quando o casamento dele já está quase acabando, ou quando ele já perdeu o emprego. Nós precisamos ter em mente que nós precisamos cuidar uns dos outros, independente de se eu sei que ele está enfrentando um problema ou não, né? Eu posso dar um telefonema, eu posso fazer uma visita, eu posso me importar, né? E eu vejo que qual é o fundamento disso? Quando nós estamos orando pela igreja, e eu me incluo nisso, quando nós estamos orando pelos irmãos, quando nós paramos para orar, o Senhor vai nos fazer lembrar das pessoas, e então é tempo de nós buscarmos essas pessoas, estarmos próximos dessas pessoas, né? Ou seja, que o nosso alvo seja levar as pessoas em direção a um viver santo, né? De fazer aí um treinamento, de estar com uma pessoa sentado à mesa e compartilhar da palavra, ainda que ela não esteja enfrentando problemas significativos. Né? Colossenses 1:28 fala assim: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa semana eu ouvi uma palavra, né? Quando o Senhor Jesus, Deus fala com Abraão e ele fala, anda na minha presença e ser perfeito. Né? O foco está em ser perfeito? Não. O foco está em anda na minha presença. Né? E conforme eu vou andando na presença do Senhor, o Senhor vai me moldando, vai me tornando como Ele. E Ele é perfeito. Né? Então, aqui o foco desse versículo é o quê? Enquanto que nós temos que anunciar e admoestar a todos, ensinar a todos, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, ou seja, para que nós apresentemos a todos, andando com Cristo. Né? Eu preciso encorajar o meu irmão, e eu preciso ser encorajada por você, meu irmão, a andar com Cristo em todo o tempo. E todos nós nessa sala sabemos que como é fácil nos desviarmos do andar com Cristo. Nós podemos estar na igreja, nós podemos estar trabalhando em tantas coisas, né? A Clebe e o Fúvio, por exemplo, eles podem estar no ministério de intercessão, liderando um ministério ali tão importante. E eles podem correr o risco de não estar andando com Cristo naquela semana, naquele dia, naquele mês. Então é tão importante que nós andemos com o Senhor. E assim nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. E isso é função minha e é função sua, de encorajarmos uns aos outros a viver dessa forma. De resolver problemas para ajudar pessoas a progredirem. Então, continuando, trabalhando como na medicina, na prevenção de problemas, com a ajuda da palavra de Deus, treinando. Aqui alguns exemplos de como que a gente faz, como que a gente trabalha com prevenção. Jovens, como ter um namoro santo, né? E não precisam ser só os jovens que estão namorando, nós podemos pensar isso nos adolescentes, como ter um namoro santo. Mas eu nem namoro, mas você já precisa saber que precisa ter um namoro santo. Você já precisa ser encorajado a orar pelo seu futuro namorado, pelo seu futuro marido, andar em santidade, não se corromper com as coisas da internet, com as coisas que os seus amigos do mundo falam, né? Viver em santidade num mundo onde nós vemos tantas coisas contra a palavra de Deus sendo tratadas como comum e natural, quando que ela não é. Noivos, como cuidar do casamento, nem casou, mas vamos aprender como cuidar do casamento, né? Como tratar a esposa, como tratar o marido, como ser submissa à missão que o Senhor confiou ao seu futuro marido, né? Como cuidar das finanças antes de se casar, né? Como buscar o Senhor juntos, futuros pais, né? Como criar seus filhos. Esse é um tema que eu lembro com muito carinho, porque eu lembro que eu e o Nil éramos casados, mas nós ainda não tínhamos filhos, e nós fomos treinados antes mesmo de ter filhos. Então, quando nós tivemos nossos filhos, nós tivemos muitos problemas também, muitas, né? Mas muitas coisas nós não vivemos enquanto erro, né? Enquanto dificuldade, porque nós fomos ensinados antes. Então, olha o papel de videira.
né? Dentro de uma estrutura, irmãos. Do prender-se a ministério ordenado para desenvolver liderança de equipe. Né? A igreja tradicional recebe somente de pastores ordenados. Precisamos levantar mais ministros leigos e aprendizes. Os benefícios de equipe ministerial são muitos, por isso vale a pena liberarmos nossos pastores para que tenham o tempo e o espaço que precisam para desenvolver eles mesmos uma equipe. Veja, nós já trabalhamos dessa forma, né? Nós temos os pastores ordenados, aí o pastor Jorge, a pastora Margot, o pastor Tiago, o pastor Felipe, pastora Roberta, são os ordenados. Mas nós temos outros que fazem esse trabalho pastoral também, né? Nós temos aí o Bi e a Cris, que também cuidam de pessoas, não são ordenados pastores, mas foram desenvolvidos pelo Senhor e por esses pastores que eu citei, e hoje eles também realizam esse trabalho. O Fábio, né, Karine, aí nós temos várias pessoas na igreja, os líderes de célula, né, os líderes de ministério. Então, o que nós mudamos aqui enquanto mente? Que os pastores, né, e esses líderes acabam por formar a sua equipe, vão andando com os seus discípulos e fazendo deles pastores, né? A Letícia e o Juan são pastores, né? E o próprio Jonatas, ele não é pastor de nome, mas muitos jovens e muitos adolescentes têm ele como pastor. Quem é pastor? Quem cuida, né? Quem intercede ali por essas pessoas, quem está junto, quem acompanha, né? Isso é o trabalho pastoral, vamos dizer assim. Então, o líder, muitas vezes você não tem a ordenação, vamos dizer assim, você não foi chamado líder, né, propriamente dito, mas você lidera, você tem ali pessoas que você acompanha, você tem pessoas que você discipula, né? Isso, então, é deixar de prender-se a ministério ordenado para desenvolver liderança de equipe. Isso é bênção, porque os pastores não dão conta de cuidar de todo mundo, né? Essa visão de, o pastor nunca veio me visitar, o pastor nunca falou comigo. Quando você tem outros cuidando e suprindo, o rebanho não tem falta de um nome, porque ele pode ser suprido por todos, ali por vários, né? O 7, do focalizar-se em governo de igreja para formar parceiros de ministério. Temos que ter a mentalidade que todos os ministros aprendizes e todos os ministérios da igreja são nossos parceiros em compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, né? Nós somos parceiros, nós estamos caminhando juntos, né? Então, essa é uma outra maneira, vou ler um trechinho aqui, né, de pensarmos isso, é que os presbíteros e os líderes da congregação devem ser eles mesmos desenvolvedores ativos da videira, antes de pensarmos em confiar-lhes responsabilidade de supervisão. As pessoas devem ser aquele tipo de pessoa. Então, quem são as pessoas que nós precisamos treinar e quem são essas pessoas que nós precisamos ser? Nós precisamos ser pessoas, né, que lê a Bíblia com outras, um a um, e compartilha Cristo com seus vizinhos. Então, como que eu preciso viver para ensinar você e você precisa viver para me ensinar? Né? O líder, né, ele precisa primeiro ser aquele tipo de pessoa que lê a Bíblia com outras pessoas e compartilha Cristo com seus vizinhos. Vamos trazer aqui para uma realidade bem que todos nós temos. Né? Eu preciso ler a Bíblia com o meu marido e com os meus filhos, eu preciso ter tempo com eles, eu preciso compartilhar a palavra com eles, o meu marido precisa compartilhar a palavra comigo, e então eu vou viver isso com outras pessoas, né? Você que é solteiro, você precisa compartilhar essa palavra com os seus pais, né? Com um amigo. Então eu preciso ter isso interno no meu coração, eu preciso ter tempo com o Senhor, comer da palavra de Deus e compartilhar isso. Não precisa ser exatamente um líder, mas cada um de nós, o papel do líder é o quê? Ensinar isso para os outros, fazer discípulo, né? O 8, do depender do treinamento de instituições para o estabelecer o treinamento local, né? Tem muitas faculdades aí de teologia, tem muitas igrejas fazendo teologia, mas nós já temos feito isso no nosso meio. Nós fizemos aí o curso de teologia, então foi algo que nós fizemos e que não dependeu de instituição, né? A escola dominical não deixa de ser um momento de treinamento. Isso que nós estamos fazendo hoje é um treinamento que não tem vínculo com uma instituição, né? Não podemos achar que uma faculdade teológica pode treinar nossos obreiros, se ele não estiver inserido no treinamento na igreja local, né?
seria bom que a pessoa estivesse fazendo uma faculdade de teologia, vamos dizer assim, e estar inserido também no meio local, e trabalhando ali, e também aprendendo ali, mas muitas vezes a pessoa não vai fazer uma teologia, mas ela está sendo treinada na igreja local, como nós estamos fazendo agora. O focalizar-se em pressões imediatas para o objetivar a expansão de longo prazo, né? Então, treinar líderes nos ajuda a manter e expandir o ministério, mas para sermos bem-sucedidos, devemos tirar o foco das pressões imediatas, que nos levam a manter os programas em andamento. Né? Nós acabamos falando um pouquinho disso, né? A nossa mente precisa mudar, nós falamos isso anteriormente, primeiro a gente tem que resolver a agenda, né? E depois a gente cuida de outras coisas. Não. Né? Nós vamos o quê? Expandir o ministério, né? Se tirarmos nosso foco das pressões imediatas, estabelecermos como alvo a expansão de longo prazo. Então, por exemplo, esse curso, mesmo esse assunto que nós estamos começando a trabalhar hoje de forma online, não é para esse momento somente. Nós vamos acabar tratando disso a longo prazo, porque mudar a mente demanda tempo, né? E nós não vamos acertar tudo de primeiro momento. Então, isso demanda tempo. Então, nós vamos estar preocupados em que todo mundo esteja conhecendo essa visão e inserido e discipulando logo todo mundo. Então, Kátia, você já vai discipular 5, o outro vai discipular mais 2. Se nós fizermos isso, nós estamos fazendo o contrário do que nós estamos falando aqui. É importante que eu discipule? É importante que eu discipule. Mas o tempo e a agenda disso não é mais importante do que eu aprender isso de uma forma muito real, né? E à medida que eu vou absorvendo e assimilando tudo isso, que isso vai sendo feito com o meu tempo com Deus, conversando com os irmãos e participando das aulas, e daqui a pouco eu vou estar vivendo isso sem essa pressão de tenho que viver, né? Então, é tão importante que no primeiro momento, muitos aqui eu acredito que estão nesse primeiro momento, nesse contato com essa palavra. Eu preciso aprender, eu preciso comer, eu preciso ruminar, então eu preciso assimilar, e o Espírito Santo vai trabalhando isso em mim, de forma que daqui a pouco eu estou fazendo discípulo na minha casa, no meu trabalho, porque aquilo que atinge o meu coração, atinge, né, o meu interior, é o que vai sair, né, é o que vai se exteriorizar. Do engajar-se em administração para o engajar-se em ministérios. Né? Então, aliviar a sobrecarga administrativa do pastor para que possa dedicar tempo ao treinamento de 1 ou 2 novos líderes. Né? Então, isso tem muito a ver com tudo que a gente está falando. Né? Você ir delegando também a outras pessoas. Não ficar tudo para o pastor. A gente falou isso anteriormente. Enquanto isso, o pastor está ali andando com 1 ou 2 novos líderes que vão aprendendo, que vão ali sendo treinados de forma muitas vezes informal, né? No 11, do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. Olha que lindo esse. Quando gastamos tempo e recursos em treinar líderes, devemos entender que se tornarão missionários e pastores de igrejas locais. Né? Ou seja, a nossa intenção não é que a igreja cresça em números. Vamos ter uma igreja grande, forte, poderosa, então nós vamos fazer isso, fazer aquilo, tem umas receitas mágicas no caminho, né? Que a gente tem visto por aí, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que o evangelho cresça, que a palavra de Deus cresça. O objetivo é que se o Senhor trouxer um novo membro para a igreja, se esse membro seja nutrido, seja cuidado, que ele possa crescer no Senhor, que nós possamos ajudá-lo nesse crescimento, e então a igreja vai se expandir, mas com qualidade, né? São pessoas maduras, pessoas nutridas, pessoas que estão sendo cuidadas, pessoas que estão sendo tratadas, pessoas que estão cuidando de outros. Veja, o nosso alvo não é o crescimento da igreja no sentido numérico. O nosso alvo é que a igreja cresça, sim, mas as pessoas sejam nutridas e elas estejam ali saudáveis, né? Enquanto videira, produzindo fruto. Videira saudável produz fruto. E por fim, então, a conclusão, né? No entanto, a verdadeira obra de Deus, e eu acho muito importante antes de entrar nessa parte,
A verdadeira obra de Deus é uma obra pessoal, ou seja, falar piedosamente a sua palavra de uma pessoa para outra. Então, os trabalhos nunca estão todos ocupados. As oportunidades para que os cristãos ministrem pessoalmente aos outros são ilimitadas, né? Por que nós estamos concluindo isso? Porque você pode e muitas vezes vai continuar fazendo o trabalho de trelista e de estrutura, mas você vai ser videira, né? Porque a obra de Deus, o trabalho de videira, ele é de uma pessoa para outra, né? É falar piedosamente da sua palavra. Então, o falar do evangelho, o compartilhar a palavra de Deus, isso é obra de videira. E conforme eu vou fazendo isso, e quando eu falo de compartilhar a palavra, eu estou dizendo no sentido literal, mas quando eu tenho uma experiência com o Senhor e eu compartilho isso com o irmão, quando eu oro junto com ele, quando eu me importo com ele, né? Quando nós estamos vivendo com o desejo de tocar o outro e ser tocado pelo outro, né, espiritualmente falando, então eu estou fazendo obra de videira, né? Quando pessoas novas chegam à nossa igreja, a nossa maior preocupação é envolvê-las para que se sintam parte da igreja. No entanto, se a verdadeira obra de Deus é uma obra pessoal, que eu acabei de ler, ou seja, cuidar uns dos outros, falar da palavra, então os trabalhadores nunca estarão todos ocupados, né? As oportunidades serão ilimitadas, né? E tem aqui uma frase que eu anotei, deixa eu ver se eu acho ela aqui, mas que ela fala o seguinte, deixa eu ver se eu consigo, eu não achei aqui nas minhas anotações todas, mas tem uma frase que eu gostei muito que fala o seguinte, que o trabalhar, né, o trabalhar no ministério, ele é fruto de uma pessoa que está ali ligada ao Senhor, né? O serviço é fruto daquilo que foi feito pessoal na minha vida, e não ao contrário, né? Não é o tanto que eu vou trabalhar na igreja que vai fazer com que eu seja nutrida, mas é o quanto que eu estou nutrida e crescendo que vai fazer com que eu produza na igreja. Primeiro começa de dentro, depois vai para fora, né? E aí, para concluir, no entanto, perdão, há um trabalho bíblico vital que precisa ser feito primeiro, para entendermos os fundamentos bíblicos que nos guiam e refocalizar nosso ministério em pessoas e não em estruturas. Temos de voltar atrás e reexaminar nossas inferências essenciais sobre o que Deus está fazendo no mundo, como ele o está fazendo, quem ele usa para fazê-lo e o que significa para o discipulado e o ministério cristão. Então, para encerrar, né, eu quero deixar aqui, né, conosco até porque os próximos capítulos vão tratar disso, né? Temos que voltar a nos reexaminar, né, sobre questões essenciais, né, sobre o que Deus está fazendo no mundo hoje. Nós estamos vivendo aí essa pandemia. Nesse momento, o que o Senhor está fazendo? Né? Será que o plano dele mudou? Será que o foco do Senhor mudou em relação à humanidade? Não, ele continua fazendo a mesma coisa, né? Ele quer salvar o perdido, o ministério da reconciliação continua para todos nós. O Senhor quer salvar o perdido, o Senhor quer trazer aquele que é inimigo de Deus por causa do pecado a se tornar amigo do Senhor. Ele quer curar, ele quer libertar, ele quer salvar, ele quer trazer crescimento, ele quer que a sua igreja seja expressiva e santa na terra, né? E como ele está fazendo? Como é que o Senhor está fazendo? E quem ele está usando, né? Ou quem ele usa para cumprir aqui o propósito dele sobre as nossas vidas e sobre as pessoas. Então, essas coisas nós precisamos ressignificar na nossa mente, né, no nosso coração, porque aí o nosso trabalho vai ser muito mais eficiente, eficaz, e ele vai produzir frutos. Amém, irmãos? Pode ver como é que eu saio daqui. Amém, Kátia. Certinho. Amém. Certinho? Benção. Agora sim, podemos abrir um pouquinho a entrevista para, né, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser completar alguma coisa. Irmãos, falem alguma coisa comigo. Bom, os universitários aí. Foi bênção, Kátia. Oi, Kátia. Oi, pastor. Então, o que foi bem bacana mesmo, sabe? O que eu acho que é legal assim também a gente considerar que todo o trabalho que é feito na estrutura, né, ou seja, na treliça, seja feito com coração
de alguém que está na videira, entendeu? Ou seja, trazer a videira para dentro da treliça, mesmo que esteja fazendo algum trabalho de suporte, de organização, de alguma coisa de programação, mas com o coração daquele que tem, assim, a videira, sabe, como sendo mais importante. Acho isso também é bem legal. É isso mesmo, Jorge. Tá bom? Eu creio que esse é só o primeiro e o segundo capítulo, né? Então, depois nós vamos ver muita coisa que eu falei aqui, de forma pincelada, nós vamos ver com mais profundidade, né? Eu acredito que o pastor Felipe que vai estar falando na semana que vem, né? E aí ele vai estar falando exatamente isso, capítulo 3, é o que Deus está fazendo no mundo, é uma bênção também. E quem tiver o livro, né, leia de novo, volta no capítulo, né, para ler de novo. Quem não tiver o livro, tem os vídeos, eu acredito que na internet. E vamos aqui nos preparar, então, né, para o próximo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Agora é a hora. Amém, irmãos? Quem quiser falar ainda tem um tempinho. Oi, Kátia. Uma outra coisa também que eu acho interessante, por exemplo, né? Para a gente receber essa ministração de hoje, que falou bem assim sobre videira, houve muita participação dos irmãos que estavam na treliça. É verdade. Não é verdade? Preparando tal, todo esse evento. Então você veja que os dois andam juntos, os dois são muito importantes. Eu vejo assim, muito bacana o pessoal aí na igreja, mas é muito legal ele se envolver na igreja, em ministério, ser participante, porque aí eu penso que o trabalho de videira na vida dele se expressa melhor. Ele se sente envolvido e consegue ser videira. Senão, se ele não está envolvido, significa assim que não tem tanta influência no crescimento, na verdade, e também para a vida dele. Então é legal ele estar envolvido na treliça para expressar a vida de videira. É isso mesmo. A treliça, como eu falei, né? Eu creio dessa forma. A treliça, né? A estrutura, ela é muito importante, né? Não dá para fazer a obra de videira sem a treliça. Mas, enquanto eu trabalho na treliça, por exemplo, o Danilo faz o suporte técnico, né? Preparou tudo isso, eu não saberia, ele me ajudou na semana, inclusive. Ele estava realizando um trabalho de treliça, mas também de videira, né? Isso não pode sair do nosso coração. Nós precisamos estar no nosso coração o propósito com o qual nós fazemos. Creio que é isso. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então podemos encerrar aqui. Ninguém vai falar mais nada. Descansar no almoço agora. Preparar o almoço agora, pessoal. Então, um bom domingo para vocês, irmãos, que o Senhor abençoe vocês, e a gente nos vê logo mais. Nós nos vemos ali no culto, né, à noite, e vamos estar orando, e que o seu coração, irmão, seja aquecido, né, pela presença do Senhor. Então, nessa semana, ligue para alguém, mande mensagem, né, ore pelos seus irmãos. Nós estamos vivendo aí esse momento de distanciamento, que é algo que a igreja não sabe viver, né? Eu não sei viver em distanciamento. Está sendo, realmente, não é fácil essa parte. Mas vamos tentar nos aproximar da melhor forma, né? Para que, então, nós sejamos aquecidos uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Então, Amém. Glória a Deus. A todos. Glória a Deus. Podem ir saindo que eu vou... Bom dia para todos, irmãos. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau.